quiser saber isso, pode fazer uma pergunta também, fechou? Combinado, perfeito. Morou. Mais um experimento aí. A gente está brincando com essa de fazer vários experimentos e esse é a nossa primeira tentativa de fazer um capítulo, um canal aí, desculpa, uma série internacional. Então, boa noite a todos que estão assistindo aí a gente. Meu nome é Bruno, esse é o Gui Correia, certo? E o Gui está falando diretamente da Holanda. Qual cidade, Gui? Eu moro numa cidade próxima de Amsterdã, chama Amersfoort, fica 20 minutos. Da hora. Eu trabalho em Animal. O Gui, a gente se conheceu nos tempos da IBM. O Gui, ele, junto com alguns outros colegas da época na IBM do Rio de Janeiro, ele é um dos idealizadores e fundadores aí do Agile Beer, famoso Agile Beer. E aí você me corrige se eu falar alguma besteira aí. Mas tranquilo. o Agile Beer explodiu aí no Brasil, eles vieram para Sampa, ele e a esposa dele, a Dani, que também está na Holanda. Eles vieram para Sampa, trouxeram o Agile Beer. O Agile Beer bombou em Sampa, foi para Campinas, agora está na Holanda. Pelo que eu entendi, está na Irlanda também, né? Está na Irlanda, está em Londres, Singapura. Nossa! Agora outros lugares também. A ideia é expandir. Uau! Sensacional! E o Gui, a gente teve uma experiência muito forte juntos quando a gente participou de um workshop com o Steve Cravo, que é o ATF-ATC. E para mim, então não só para mim, mas a gente compartilhou isso na época e foi uma experiência assim transcendental. Então, o Gui topou aí fazer esse experimento com a gente, agradeço aí seu tempo, e agora são 11 horas da noite lá para ele, quase 11h30, então é um investimento aí. Então, muito obrigado pela participação aí no canal e por compartilhar aí sua experiência. Tá? O Gui é outro agilista de coração aí que eu admiro. Tá? Então, mais uma joia aí pro nosso canal. Ô Brunão, fico muito feliz pelo convite, de verdade. A gente vem trocando uma ideia para poder fazer esse vídeo há um bom tempo já. Acho que a gente trocou uma ideia, eu nem tinha vindo pra cá ainda estava morando em São Paulo, a gente trocou uma ideia, pô, a gente precisa gravar, a gente sempre ficou nessa, a gente precisa gravar. Acho que finalmente agora a gente conseguiu fechar uma data, finalmente trocar uma ideia em relação a isso. Então, fico muito feliz pelo convite, de verdade. E aí, para quem não me conhece, me apresentando aí, eu trabalho com agilidade há um tempo. Hoje em dia, estou atuando aqui na Holanda, no banco que é o Banco ING. É uma das referências em relação à agilidade, se você for olhar de alguns cases, em relação ao banco. Por ser uma companhia muito grande, por ter começado a transformação muito cedo, por volta de 2010. Olha. Então, é realmente um dos pioneiros em relação à transformação, principalmente em grandes organizações, como aqui na Europa. E hoje eu trabalho na parte de agilidade, como Agile Coach, aqui na área de infraestrutura do banco, ajudando os times de infra, então a galera bem hardcore mesmo. E antes eu trampei na IBM, e na IBM eu tive algumas funções lá dentro. Eu trabalhei como Scrum Master, eu trabalhei como líder de equipe, eu trabalhei como Agile Coach, eu trabalhei também na parte do Agile Magic, que tinha lá na IBM também, que era a galera que realmente a gente estava treinamento, a gente tentava ensinar e ajudar a galera nos fundamentos da agilidade, como que eles podem começar a usar a agilidade no dia a dia. Então foi onde eu conheci a Coca, eu conheci o Bruno, eu conheci o Nelson, eu conheci uma galera dentro da IBM. E me ajudou a crescer pra cacete, me ajudou a crescer muito na verdade. E depois na última função da IBM, eu fui trabalhar na área de Innovation Catalyst. Eu trabalhei na parte de CIO, na área de entender demanda de cliente para poder trazer para dentro da IBM. Então, na área de ideation, design thinking, aí praticamente é isso. Hoje em dia trabalhando aqui na Holanda, muitos desafios, muita coisa legal. E introdução, acho que é isso aí mesmo. Legal. E a nossa ideia surgiu até um pouco de uma experiência que a gente teve com o Luizão, quando ele veio aqui para o Brasil, ele veio fazer uma visita e ele fez uma palestra na PagSeguro e foi bem interessante, assim, ele justamente foi falar sobre a experiência na Alemanha. Eu falei, isso aí é animal.
Vamos falar com a rapaziada, os amigos, e vamos depois pôr essa experiência para compartilhar com o povo aí, que realmente é fantástico. Então, como é que foi de onde veio essa busca, ou como é que surgiu a oportunidade de ir para a Europa? Cara, na verdade, já estava no plano meu e da Dani, né? A Dani estava na época trabalhando como Scrum Master na Complete, eu estava trabalhando na IBM ainda. E a gente veio com essa parada de, cara, a gente está novo ainda, a gente precisa explorar o mundo, a gente precisa viajar, a gente não vai ficar dentro só de São Paulo, vamos tentar alguma parada nova. E a gente realmente, cara, fechou o olho e começou a aplicá-la para qualquer lugar do mundo. Que animal! Então, a gente não tinha Holanda em mente, a gente não tinha nada em mente. Então, se você imaginar qualquer lugar do planeta, a gente aplicou. Desde a Austrália, até África, até América do Sul, Chile, América do Norte, tudo, a gente tentou aplicar. E aí, cara, a gente começou a cair dentro de alguns processos seletivos. E aí a Dani tive uma oportunidade, na real. Ela veio para cá como Scrum Master de uma startup. E aí eu vim junto, né, na bagagem, mas quando eu já estava aí no Brasil, eu já comecei a nichar um pouco mais e procurar a vaga na Holanda. E aí quando eu estava no Brasil, já tinha feito algumas entrevistas para a NG, e aí eu entrei, assim, na minha primeira semana aqui, eu fiz a entrevista face-to-face, eles rodaram alguns cases de agilidade, qual realmente é um roleplay, então inicialmente colocam vocês em situações do dia a dia de um Agile Coach, com problemas reais, como você se comportaria fazendo um coaching ou fazendo uma facilitação, e a gente explora os fundamentos do Agile Coaching, principalmente baseado nos princípios das éticas. Então, a gente tenta focar um pouquinho em cada um deles para ver como que o Agile Coaching se comporta. E aí eu acabei conseguindo a oportunidade com a MNG, cara, e uma parada muito maneira é que hoje eu faço 1 ano de empresa, cara, muito foda. Uau, exatamente hoje. Uau, que legal, coincidência, né? Da hora, parabéns, feliz aniversário. Valeu. Então, mas aí chegando aqui, cara, um dos grandes desafios que você enfrenta, pelo menos essa foi a minha experiência, não sei se a do Leisão provavelmente é algo similar, é muito em relação à cultura, é muito em relação a como que as pessoas veem o trabalho de forma diferente. Certo. Então, a primeira coisa que eu já comecei a perceber é em relação ao horário de trabalho. Então, eles têm uma coisa muito fixa em relação ao work-life balance. Então, você entra no trabalho às 9 e se você passa no escritório a partir de 4 horas, 4h30, já está bem vazio, porque a galera procura buscar os tempo na escola, passar um tempo com as crianças, ir para o parque, tentar fazer outras coisas. Então, essa é uma das coisas que mais me impressionou, principalmente vindo de São Paulo, onde o mundo é muito agressivo, onde você tem que trabalhar pra caramba, onde tem muita questão de hora extra, muita questão de você realmente mostrar o seu potencial e parecer que trabalhar mais entrega mais valor, essa falsa sensação de que quanto mais você trabalha, de que você responder e-mail no final de semana é uma coisa super importante, que faz você ser o diferencial e que na verdade não é só isso. Na verdade, você entrega valor para a companhia, mas você tem a sua vida, você tem a sua família, e que você tem que respeitar isso em primeiro lugar. Então, para mim, isso foi um choque, eu acho que foi o primeiro choque para mim, porque eu cheguei com muita sede ao pote, eu cheguei e já falei assim, cara, eu acho que a gente já pode fazer isso, e eu já comecei a falar, cara, eu acho que a gente pode começar a tocar essa iniciativa daqui, e eu posso dar uma olhada nisso hoje à noite, e amanhã de manhã eu já trago um insight para vocês. E aí eu lembro que um dos coaches na época que estava pareando comigo, chegou comigo e falou assim, cara, take it easy, não precisa, você acabou de se mudar para cá, foca no seu apartamento, tem outras coisas para resolver, você está numa nova vida aqui. Não tente abraçar o mundo porque não vale a pena. E aí, cara, para mim foi um puta choque, mas foi uma puta visão que hoje eu acho super importante. Que hoje eu realmente valorizo a minha vida pessoal, eu realmente valorizo o que eu realmente posso deixar para amanhã. O que eu não preciso fazer hoje simplesmente pelo fato de querer mostrar que eu posso fazer hoje. Sim. Sendo que o valor, na verdade, não está sendo entregue hoje, mas
é simplesmente uma questão de preencher o ego que me fazia trabalhar dessa forma. Então, se você for pegar o primeiro choque, foi realmente isso. Muito interessante, hein? Isso realmente é um choque cultural, né? Então, logo de cara, já imediatamente já viu o quanto isso foi uma decisão bem-vinda, né? Com certeza, esse estilo de vida me atrairia bastante. Mas no começo, pra ser bem sincero, Brunão, eu achava, pô, esses caras não curtem trampar, mano. No começo, você tem essa falta de tentação de, tipo, pô, esses caras não curtem trampar. Mano, aqui é faca na caveira, vamos pra cima, vamos fazer hoje e tal. E você vê que é cultural, não adianta você tentar bater contra uma barreira cultural. Eu acho que quando você tá num lugar, você tem que realmente aderir à cultura das pessoas, e foi isso que eu fiz. E eu acho que hoje a minha qualidade de vida é muito melhor do que a qualidade de vida que eu tive no Brasil. Então, eu tenho a oportunidade hoje de, em 30 minutos, estar no escritório, não é um bom tempo, mas eu tenho a oportunidade de, muitas das vezes, 5 da tarde, estar na minha casa. Sensacional. Então, porque eu saí do trabalho às 4h30, eu saí às 5 horas, 5h30 eu estou em casa. Então, acho que isso foi o primeiro ponto. E eu acho que o segundo ponto, mais trazendo um pouco mais da vida do Agile Coach mesmo, não só a barreira cultural, foi a questão de como que as pessoas também são um pouco mais fechadas em relação à vida pessoal. Por questão deles valorizarem muito a vida pessoal, muitos deles também são fechados. Então eu venho de uma escola de tentar criar confiança através de uma pessoa conhecer a outra. Então eu usava muito personal maps, conhecer um ao outro, tentar identificar coisas da vida pessoal e tentar ver, pô, essa pessoa aqui curte fazer esse hobby, essa pessoa curte fazer esse tipo de coisa, vamos conectar com esse tipo de coisa. A gente fazia muito isso na IBM, né? Sim. Qual é o seu hobby? Não fala sobre o seu trabalho, fala sobre quem você é na vida pessoal. E muitas das coisas que eu vi aqui foi as pessoas realmente falando assim, cara, eu não vou falar da minha vida pessoal. Uau! Aqui eu estou trabalhando, a minha vida pessoal é a minha vida pessoal. E aí pra mim foi tipo, cara, como é que eu posso fazer com que as pessoas se conectem, sendo que toda a minha vida eu conectei pessoas através de laços que as pessoas se conectam através de algum hobby ou através de alguma coisa que elas gostam, através de um estilo musical, e se as pessoas não querem saber em relação a isso. Então, é claro que depende de pessoa para pessoa. Tem pessoas que são completamente abertas, que podem falar da vida pessoal, mas da experiência que eu tive, a grande maioria das pessoas são bem fechadas em relação à vida pessoal. Então você começa a tentar e ver outras formas. Então, como que você pode fazer, por exemplo, team building para as pessoas se conhecerem melhor? Então, tipo, o que no Brasil muitas vezes a gente fazia, vamos fazer um personal maps, vamos se conhecer, vamos fazer duas verdades e uma mentira, ou várias outras dinâmicas que você pode fazer para as pessoas se conhecerem. A gente começou a fazer, por exemplo, aulas de culinária. Ok, juntos, né? Então, indo junto, aprender, fazer alguma coisa diferente, que não é relacionada ao trabalho, mas também não é relacionada à vida pessoal. Que animal. Mas que acaba conectando elas. Que interessante. Trabalhar em conjunto de uma outra forma. Então, esse também foi um choque cultural das pessoas serem bem fechadas em relação à vida pessoal e como que nós, como catalisadores de conexão entre as pessoas, que eu acredito muito nesse papel que a gente tem que exercer também, de ajudar as pessoas a se comunicar, como que a gente também tem que se adaptar à cultura. Muito bom, hein? Eu até estava pensando o quanto isso pode ser aplicável aqui no Brasil, no sentido de criar essas oportunidades de as pessoas construírem algo juntas. No caso, no exemplo, uma comida. Existem empresas... Mas não só isso. Por exemplo, você começa a identificar coisas em comum. A própria Dani, por exemplo, ela identificou porque o time dela, grande parte das pessoas gostava de jogos e Counter-Strike, esse tipo de coisa. E simplesmente ela levou eles para um stand de tiro. E aí tem, né? Aqui tem, porque aqui é permitido ter stand de tiro. Então ela levou eles para um stand de tiro e, cara, pro time foi irado. E eles conseguiram se conectar de uma forma muito legal. Que interessante.
Eu acho que aqui a gente se adapta um pouco mais em relação a isso. Mas eu não vejo também um impedimento no nosso papel aqui dentro por conta disso. A gente simplesmente tem que se adaptar. Isso diz muito sobre o papel do Agile Coach quando a gente chega num projeto novo e existem pedidos ou desejos ou decisões do cliente que a gente não necessariamente concorda ou não acredita que aquilo seja o ideal para o progresso da transformação ou para a evolução do produto, e existe um crescente debate aqui no Brasil sobre esse comportamento dos agilistas de rebaterem demais o desejo do cliente ao invés de entender primeiro e tentar conduzir e entregar um pouco do que o cliente precisa no início, ou no caso pede no início, para aos poucos depois que inserido na cultura começar a tentar convergir. Logo de cara, existem relatos de pessoas chegando muito forte, independente se a gente está na Holanda, na Irlanda, na Alemanha ou no Brasil, eu acredito que seja válido, né? Cara, eu realmente vejo muito esse ponto como um ponto de atenção no mercado de agilidade hoje em dia. Eu acho que as pessoas acabam... a gente está vivendo num mundo de extremismo evidente. Certo. Então, as pessoas acabam se apaixonando por algumas coisas, acabam se apaixonando por alguns frameworks e acabam esquecendo qual é o principal intuito que nós temos que fazer, que é realmente ajudar na transformação e fazer com que a nossa companhia tenha lucro. Eu acho que o grande papel do Agile Coach é ajudar, ser o catalisador de mudança, ajudar as pessoas a embarcar nessa mudança, mas fazer com que as pessoas, com que a nossa empresa no final do dia também seja lucrativa. Porque não Sim. adianta nada ter um time que seja ágil, não adianta nada ter uma empresa ágil, sendo que eu não tenho lucro no final do dia. A empresa tem lucro e é assim que o mundo capitalista funciona. Mas eu acho que hoje o mercado, trazendo um pouco mais para essa vertente, Brunão, eu acho que o mercado hoje está vivendo um extremismo muito claro em relação a você não pode mais usar Scrum, você tem que usar Kanban, porque fluxo contínuo é melhor que sprint, porque sprint é coisa do passado, porque você está vivendo num mundo antigo, você está vivendo tão 2014, não 2013, quando então eu acho que as pessoas têm que parar com essa questão de você tem que usar Scrum, você tem que usar Kanban, você tem que usar Last, você tem que usar Safe, o que quer que seja. O que a gente tem que pensar é se o problema do nosso cliente está sendo resolvido. Se o problema do nosso cliente está sendo resolvido, cara, não liga para o framework que você está usando. Tenta adaptar o framework para a sua necessidade. Acho que isso vai para qualquer coisa. Eu acho que vai para framework, vai para como conhecer as pessoas, realmente tentar adaptar a necessidade ao invés de tentar forçar alguma coisa por simples paixão do que você realmente acredita, entre aspas. Eu tenho usado bastante a palavra vaidade. Vejo muita vaidade. E outra coisa interessante que eu tenho tentado trazer para esses fóruns é o fato de não queremos mais usar Scrum, queremos usar Kanban. Mas uma coisa não exclui a outra, né? Eles são complementares, porque o objetivo dos dois é diferente. Então, existe ainda isso, né? A questão da confusão do propósito de cada ferramenta. E Gui, pode falar. Não, a única coisa que eu queria só comentar é que a gente vê as pessoas falando assim, não, a gente não pode usar Scrum, a gente tem que usar Kanban, eles não podem viver em paralelo, mas elas esquecem que um dos princípios do Kanban é que não há julgamento no Kanban. Então, como que eu vou julgar a forma de trabalho do Scrum, sendo que não há julgamento no Kanban? Começa pelo que você faz hoje. Se você trabalhar com sprints hoje, se faz sentido continuar trabalhando com sprints amanhã, e você continua trabalhando com sprints, só que você trabalha com fluxo, você faz um board, onde você visualiza os seus gargalos, tudo bem. Não fique falando assim, não, você vai usar Kanban, então o sprint acabou. Não tem mais time box, porque o Kanban diz que não tem mais time box. Cara, não há julgamentos no Kanban. E as pessoas esquecem disso e acabam
ficam cegas pelo fato de que é a nova hype do momento. Excelente mensagem, cara. Sensacional. Esse tipo de coisa, cara, é fundamental, porque realmente as pessoas que estão entrando no mundo, quando elas veem esse fundamentalismo acontecendo por pessoas que são formadoras de opinião, isso confunde muito, né? Isso pode descarrilhar as coisas, né? Eu comentei publicamente. Eu tava na verdade pensando aqui qual seria a pergunta mais interessante aí, baseado nas curiosidades do pessoal, né? Como é um primeiro experimento, acho que para um próximo capítulo, vamos supor que a gente vai gravar com o Luizão, eu vou tentar coletar com o pessoal do grupo, do canal lá no WhatsApp, que tipo de perguntas eles teriam para vocês, né? Então, demorou, né? Nesse momento, o que eu poderia perguntar, por exemplo, é como você vê o cenário da agilidade. Eu estou tentando pensar que tipo de curiosidade eu teria, né? Uma coisa que a gente já conversou, você já comentou, é que existe um nível relativamente bom de conhecimento no Brasil. Você até comentou que parece que o nível de conhecimento aqui está até à frente de alguns países na Europa. E aí uma outra curiosidade que eu tenho é como que você vê o cenário da comunidade ágil aí? Olha, trazendo para o ponto dos agilistas brasileiros, eu trabalhei com agilidade, grande parte da minha carreira eu trabalhei com agilidade no Brasil, né? Esse último ano eu estou aqui. E o que eu vejo é que eu vejo coisas acontecendo hoje e novas waves de frameworks acontecendo, coisas que eu via alguns anos atrás no Brasil. Então, hoje em dia você está vendo, hoje, aqui, agora, está tendo um hype em relação a Kanban, que é uma coisa que eu, pelo menos, eu experimentei na IBM em 2016, foi quando a gente começou a trabalhar com Kanban pela primeira vez. Então, eu vi que também tem várias outras empresas que começaram a trabalhar com Kanban, PagSeguro é um dos grandes exemplos de Kanban, gestão de portfólio, usando Kanban, eles vão trabalhando com isso há um bom tempo. E eu acho que aqui a gente tem bons agilistas, mas eu ainda acho que o cenário brasileiro está um pouco mais avançado em relação à agilidade. Eu falo isso também baseado em eventos que acontecem aí. Então, aí no Brasil a gente tem vários ótimos eventos, como o Agile Brasil, o Scrum Gathering, que é organizado pela K21, tem o Scrum Day pela Agile School. Então, os talks que acontecem nesses eventos trazem muito mais insight, pelo menos para mim, do que os que eu vejo aqui. Eu acho que aqui ainda tem um pouco muito raso em relação aos talks que são abordados. Então, pelo menos é isso que eu vejo hoje aqui, em relação ao cenário de agilidade. Em relação à comunidade, aqui é uma comunidade muito forte. Então, por exemplo, quando começou o Agile Verde no começo, isso. Eu não fui um dos fundadores do Agile Verde, mas fui um dos primeiros que ajudei a organizar. Quem foi a fundadora, né, a idealizadora do Agile Verde foi a Copa. Ela grande começou com toda a vibe do Rio, ela começou com o Meetup e a gente começou a organizar logo no começo. Eu comecei a ajudar na organização, acho que do quarto Agile Verde, terceiro ou quarto, que eu comecei a ajudar a organizar. E aí, desde então, quando a gente levou o Agile Verde para São Paulo, depois quando a gente trouxe para cá, a gente tinha um receio muito grande, porque aqui tem vários meetups de agilidade muito grandes. A gente tem meetups, por exemplo, aqui, eventos que são hosts pela galera da Scrum.org. Meetups que são hosts pela galera da Scrum Alliance. A gente tem um meetup do próprio Barry Overeem, que é o cara que escreveu o Instances of the Scrum Master, é um dos grandes, uma das grandes pessoas que difundem o Liberated Structures hoje em dia. E a gente tem um meetup também do Jurgen Apelo, que é o cara que é o criador do Management 3.0. Então, quando a gente trouxe o Agile Verde para cá, a gente falou assim, cara, quem somos nós? Quem somos nós para querer criar um meetup aqui, onde tem esse monte de peixe grande com o meetup que tem, onde eles levam, tipo, 100 pessoas, 120 pessoas no meetup. Uau! E enorme!
E eu falei, cara, muito medo de trazer o Ariel Beer pra cá. Mas aí a gente falou, cara, o que pode acontecer? O máximo que vai acontecer vai ser falhar. E a gente vai perder 1 ou 2 noites na nossa vida, porque a gente vai num meetup que vai falhar. Mas se a gente não tentar, a gente não vai conseguir. Boa. Então a gente falou, cara, vamos pra clínica, a gente começou o Agile Beer aqui agora. A gente está indo pro quarto Agile Beer. E a gente vem numa crescente muito grande. Hoje a gente já está com 400 inscritos no meetup. E o evento tem uma média de participantes de 50 pessoas, 40, 50 pessoas. Uau! Então a gente está tentando achar o nosso nicho, que realmente é a comunidade, que é o nosso diferencial. Eu acho que tanto aqui quanto em alguns outros lugares, que a gente vê muito em meetup, uma pessoa indo lá na frente, falando e ensinando alguma coisa para as pessoas, e no final você tem algumas perguntas e respostas, e é isso. Eu acho que o poder do Beer é realmente no final você poder trocar sua experiência, a experiência entre as pessoas, Sim. Diferentes opiniões, diferentes perspectivas que você consegue analisar o mesmo problema. Então, eu acho que isso pegou muito bem aqui. Então, o Lean Beer foi muito bem aceito, a forma como que a gente faz a parte final do Agile Beer, que realmente a própria experiência pegou muito bem aqui. E eu acho que hoje é um dos grandes diferenciais nossos em relação aos outros meetups. E uma das coisas bem legais é que a galera dos outros meetups começou a vir ao nosso meetup. Uau, que massa! Então, a galera começou a vir, caraca, cara, muito maneiro que vocês estão chegando, pô, mais um meetup, legal, muito mais coisa para compartilhar. E o que a gente achou que, tipo, cara, os caras vão falar, quem são vocês para chegar aqui e querer criar um meetup? 2 expatriados brasileiros que não conhecem ninguém na cidade, vão criar um meetup. E na verdade foi super pelo contrário, a galera super apoiou bem a gente, a galera que organiza esses outros meetups vem no nosso e fala, pô, vamos fazer um collab. Então, a gente está trabalhando agora, é uma parada que ainda não foi anunciada, mas a gente está trabalhando agora para em dezembro a gente fazer um dia inteiro de evento aqui, que é uma parceria que a gente vai fazer com todos esses outros meetups. Então, a gente não vai ficar só focado no nosso, então a gente vai fazer uma parceria com os outros meetups para poder fazer um dia inteiro de evento de 9 da manhã às 6 da tarde, com vários talks espalhados durante o dia, completamente de graça. Que animal! Então, realmente, um evento de um dia inteiro da comunidade, para a comunidade mesmo, entendeu? Sensacional! Então, a galera compartilhando hardcore e levando os cases que a gente quer rodar aqui para tentar depois levar para São Paulo. A gente tem vários meetups aí em São Paulo, a gente tem vários meetups no Rio de Janeiro, que ao invés de falar, pô, vamos se separar, vamos tentar simplesmente, o que acontece muito em meetup é, vamos tentar sincronizar para as datas não baterem, tentar olhar com outro olho e falar como que a gente pode unir as nossas forças para poder fazer o bem para a comunidade. Então, animal. É uma das coisas que a gente está tentando implementar aqui para poder levar para os outros meetups do Agile Beer também, cara. Maravilhoso, hein? Sensacional a iniciativa. Eu até adiciono o seguinte, se vocês forem trazer essa iniciativa para o Brasil, talvez a gente possa fazer uma cabine do Agile Talk Show. Pô, com certeza. E aí gravar entrevistas com os agilistas do dia a dia, sabe? Fazer tipo um fishbowl. Eu acho super maneiro, cara. Da hora, né? Muito interessante. Agora trazendo um outro ponto, você perguntou o que a galera da comunidade pode perguntar. Talvez um outro insight que a galera normalmente me pergunta, principalmente quando eu fui pro Brasil agora, uma galera me perguntou na mesa de bar, tomando uma cerveja aqui e tal, foi, pô, como é que é trabalhar com a comunidade de agilistas aí dentro? Eu comentei a experiência com os times, comentei a experiência com os Agile Coaches, e para mim, cara, é muito legal trabalhar com uma comunidade internacional de agilista. Então, o meu time hoje em dia, o meu chapter de agilidade, né? Porque aqui dentro da NG hoje são quase 250 Agile Coaches para suportar a transformação. Nossa Senhora! Então, é realmente muita gente, porque aqui no banco
a transformação acontece em todos os departamentos. Então a gente não fala simplesmente só o time de software development ou o time de infraestrutura trabalha com agilidade, mas a gente tem alguns insights de agilidade também nos times que trabalham nas agências. Então a gente tem times que trabalham nas agências que tem um value stream mapping que a gente roda para poder tentar identificar gargalos no processo. A gente adapta a necessidade, a gente faz aquela questão, a gente tenta entender o problema e resolver através da agilidade, e não usar a agilidade pelo simples fato de usar a agilidade. Então, por isso que tem um time muito grande de Agile Coaches aqui dentro. E trabalhar com essa comunidade internacional de Agile Coaches, por exemplo, no meu chapter são 15 coaches que trabalham junto comigo e são 7 nacionalidades diferentes. Então, caramba! traz muito insight, cara. Meu, deve ser um choque cultural animal, né? Porque você começa a ver, cara, realmente como que a cultura é bizarra, é muito diferente. Então, quando você começa a ver que talvez o polonês e o russo pareça ser um pouco grosso, mas na verdade não é. Eles são mais diretos, né? O jeito dele. Eles são mais diretos. Por exemplo, no começo você comentou comigo que a gente foi treinado pelo Steve Krag. E a gente veio do... Pausa? Ou não? É melhor. Eu acho que já parou a câmera. Então pausa aí. Aguenta aí. Qual foi o insight? Conta aí pra gente. Então, contando você comentou no começo que a gente fez o mesmo treinamento com o Steve Krag de Agile Coach dentro da IBM. Uma das coisas que eu aprendi com o Steve foi realmente a questão emocional. Como você fala com as pessoas, como você fala sem agredir, a questão da comunicação não violenta, como que você realmente se porta conversando com uma pessoa para poder conversar com ela através dos olhos e não através das palavras. Então, o Steve ensina muito isso. Eu acho que isso é muito importante, eu trago isso um pouco para o meu dia a dia de coach. Mas aqui, por exemplo, o brasileiro sempre tem aquele jeitinho de tentar falar uma parada de feedback. Então, o brasileiro não vai chegar para você e falar assim: eu não gostei disso que você fez. A gente sempre procurar, eu acho que a gente poderia ter melhores alternativas para poder tratar esse problema. Então, a gente sempre tenta fazer isso. E aí eu lembro que uma das primeiras sessões que eu tive com o time, eu dei um feedback nesses que você tenta ir pela tangente para poder dar um feedback mais suave, vamos dizer assim. E o Product Owner me chamou depois da sessão e falou assim: cara, seja direto, não gosto de bullshit. Ele falou bem assim. Uau! Porque eles têm uma cultura muito de tipo, se você tem alguma coisa para falar para mim, fala na minha cara direto. Não tente achar palavras para poder me dar um feedback. E eu falei, beleza, então talvez seja um estilo de coaching que eu tenho que me adaptar por conta da cultura. Mas sim, eu também tenho que pensar que esse estilo de coaching eu faço com uma pessoa que é holandês, por exemplo. Mas eu não posso fazer esse mesmo estilo de coaching com um indiano, porque a cultura é diferente. Eu não posso fazer esse mesmo estilo de coaching com um cara que veio da Venezuela, porque também é diferente. Então, eu posso até compartilhar com você depois e você pode colocar no link da descrição. Boa. Tem um documento muito legal que chama The Culture Map, que é como que as pessoas se comportam em relação a conflitos sociais dependendo da sua cultura. Uau. E quais são as culturas que são mais diretas, quais são as culturas que estão um pouco mais emotivas, vamos dizer assim. E eu acho que isso é uma parada muito legal e muito importante também para qualquer agilista que vem trabalhar fora do Brasil, é tentar entender como que as outras culturas funcionam, não simplesmente a cultura do país que você está indo, essa é muito importante, mas também a cultura das pessoas com qual você trabalha, para saber qual é o melhor approach que você vai ter para trabalhar com aquele grupo de pessoas ou com aquela pessoa específica, se você estiver fazendo um one-on-one coaching, por exemplo. Sensacional, o nível de adaptabilidade que você tem que desenvolver nesse cenário é incrível, né?
Tem que ir muito além da adaptabilidade por si só, é se adaptar a culturas, não a cultura. Isso deve estar trazendo para vocês uma experiência fora do comum, né? Bem desafiadora aí. É o tipo de coisa que acredito que a maioria de nós não pensaria, né, na hora de decidir, então, por exemplo, se candidatar para uma vaga. O Luizão comentou que ele fez um comentário parecido, que no time dele lá tem pessoas de vários países da Europa. Então a única língua que pode ser usada é o inglês, mas que ao mesmo tempo cada um tem uma forma diferente. Então sempre muitas bolas no ar, né? Muito. E você tem que pensar muito nisso quando você for fazer uma sessão, por exemplo. Porque você começa a entender quais são as pessoas de culturas diferentes que elas não vão querer falar. Então, se você fizer um open session para a galera discutir, aquela pessoa sempre vai ficar quieta. Então, você tem que começar a pensar, tem que descobrir maneiras que as pessoas falem sem que elas realmente precisem explicar, porque elas não têm esse perfil. Então, uma das coisas que eu fiz como um experimento foi bem legal. Eu tenho um time internacional e eu tenho algumas nacionalidades que elas são um pouco mais introspectivas, elas acabam falando um pouco menos. E você sempre tem aquelas pessoas do time que tomam a retro, querem falar tudo, acabam sendo os donos da retrospectiva. E um dos experimentos que eu fiz aqui foi fazer uma silent retrospective. A gente fez uma retrospectiva onde ninguém podia falar. Então foi 1 hora, onde as pessoas só podiam escrever e desenhar em post-its. E, cara, foi uma experiência incrível, porque se a gente for pegar a quantidade de desenhos e escritas, a maioria são das pessoas introspectivas. Porque elas tiveram a chance de poder falar e se expressar de uma forma não verbal, porque não faz parte do perfil delas. Então você acaba tendo essas paradas também que eu acho que são bem legais de você tentar adaptar cenários de alguns eventos de agilidade que você acaba fazendo. Legal que você está criando novas formas de facilitação. Já estou aqui imaginando como seria facilitar uma retro aqui no Brasil dessa forma. Já estou a fim de sugerir, praticar e testar aqui. Muito interessante. Porque a ideia da Silent Retro eu peguei com o Lula da Carpinchum. Foi ele que acabou comentando comigo uma vez num café que ele facilitou uma sessão de Visual Facilitation que foi 45 minutos onde ninguém podia falar. Aí ele comentou, isso também pode ser usado para retrospectiva. Eu falei, beleza, cara, legal, vou tentar. Eu tentei, cara, foi muito maneiro. Não é uma reta que você faz sempre da mesma forma, mas quando você vê que as pessoas não estão falando, que você quer fazer alguma coisa diferente, é um formato que pode ser tentado também. E Gui, qual foi a parte mais difícil de mudar para a Europa? Para o pessoal se preparar. Tirando o almoço, que eles não têm horário de almoço, então isso para mim é uma das diferenças. Eles não têm o costume de parar para almoçar por muito tempo. Então o almoço deles é de 15, 20 minutos. Certo. E eles comem normalmente um sanduíche rápido, então é pão, presunto e queijo. Saquei. E aí? Bem diferente. Então essa para mim foi uma das grandes dificuldades de adaptar em relação à alimentação, mas como é uma empresa internacional, tem opções de almoço. Então você pode conseguir almoçar e tal, mas não tem essa cultura de ficar muito tempo almoçando, fica 2 horas almoçando, igual às vezes acontece no Brasil. Vamos sair para almoçar, e aí 2 horas não tem aqui. E outra coisa que você acaba sofrendo muito é com o frio, cara. Então é o frio, é a quantidade de dias sem ver sol. Então, aqui a gente passou na Holanda no ano passado, se eu não me engano, quase 2 meses sem ver o sol.
Nossa. Porque os dias estavam 100% nublados o tempo todo. E o dia amanhece às 9 da manhã e escurece às 4 da tarde. Então, caramba! é outra coisa que você tem que se adaptar. Nossa, isso é bem específico. Bem específico. Eu gosto de luz. Então no verão para você é bom, porque o verão aqui o sol fica até quase 11 da noite. Caramba, então legal. Na Espanha é assim também, né? Nossa, que interessante. No verão, 11, 15 começa a escurecer e no inverno você escurece às 4 da tarde. Caramba! Bem diferente. E Gui, essas são as principais dores que a gente sentiu logo no começo. Foi alimentação e clima. Bacana. E saudade da família também, você acaba tendo um pouco, mas é algo que é o preço que se paga pelo sonho que a gente tenta construir. Bom saber que é um sonho, né? Eu não tinha a mínima ideia que era uma busca desse tipo, é bem interessante. Deixa eu virar aqui a fita.